Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Eu quero, antes de tudo, agradecer a você que está assistindo essa entrevista e também ao candidato Breno Rainan, que está concorrendo à Prefeitura de Juazeiro. Quero informar que as perguntas e as falas aqui foram previamente apresentadas a cada um dos candidatos. Além de falar o que eles farão, queremos saber também como farão o que prometem, para demonstrar um conhecimento da gestão municipal. Essas entrevistas foram gravadas e os candidatos concordaram previamente que elas seriam divulgadas sem cortes, para garantirmos a equidade e a imparcialidade de toda essa série. Reitero que não estou aqui como debatedor, mas como um mero entrevistador. Caberá a você que nos assiste, através dos seus comentários, fazer as suas críticas, elogios ou complementos às falas de cada candidato. Para cada fala, o candidato vai ter um tempo de até 5 minutos para se expressar. E eu queria então mais uma vez agradecer a sua presença e começar te dando a oportunidade de se apresentar para o público e também responder por que você deve ser o prefeito de Juazeiro. Boa noite, pastor, né? É um prazer imenso estar aqui falando para toda a população, não só de Juazeiro, não só de Petrolina, né? Mas todo o Baixo Médio da Bacia Hidrográfica de São Francisco, e como é um canal para todo o Brasil e para o mundo também, né? Agradecer aí o convite do pastor Edilson de Lira, Maximize, saudar também todos que estão aqui presentes no estúdio e também fortalecer a democratização das mídias e os meios de comunicação para além da institucionalidade e o poder público, né? Então é muito importante estar falando hoje com você, eleitor, cidadão de Juazeiro e Petrolina e toda a região, né? Nesse espaço e, enfim, colocando nossas ideias, nossas propostas e quem é Breno, né? Como já foi colocado, me chamo Breno Rainan, sou um jovem de 25 anos, estudante da Universidade de Pernambuco, aqui no campus Petrolina. Estou colocando, né, meu nome à disposição da população de Juazeiro para estar disputando aí a Prefeitura de Juazeiro, né, essa institucionalidade, a partir de entender, né, os variados aspectos que nos contemplam, né, na sociedade, mas que nos distanciam da institucionalidade, né? Como o pastor colocou, a gente é muito ligado na política nacional, porém é no município que a gente sente de fato na pele o que não tem, o que não tem, chega na saúde, na educação, infraestrutura, os demais processos, né? Então, é urgente que a gente chame a responsabilidade, né, diante da maior crise
institucional desde a redemocratização, que nós chamemos a responsabilidade e construa essa saída coletivamente com as nossas próprias mãos, né? Então a gente parte dessa ideia de construir coletivamente, construir um governo participativo, uma chapa histórica, né? Talvez eu seja o candidato mais novo a disputar um processo eleitoral do Executivo Municipal de Juazeiro, entendendo mesmo com a pouca idade, né, a responsabilidade que a gente tem, os grandes desafios que a gente tem, mas temos também muita disposição de militância, de atuação, de um acúmulo desenvolvido aí nos diversos processos, seja na educação que a gente vem desenvolvendo, né? Eu, enquanto educador popular, de um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que vem acumulando uma série de sentimentos, né, de pertencimento aí de toda a população. Também em projetos de agroecologia urbana, entendendo a nossa região aí com um grande processo de expropriação de terra de grandes empresários, que falta também, né, oportunidades para os pequenos produtores, pequenos agricultores da agricultura urbana, né, que bota alimento na nossa mesa. Então também sinto isso, né, que vem deles, que estão sofrendo também no momento pandêmico, né, que deixaram de vender seus alimentos na feira, alimentos que na maioria das vezes também por plantio da sua subsistência, e que estão sofrendo bastante, que a gente vem se somando também a essa luta. Participo também de movimentos de organização de juventude, juventude aí que está na ponta de lança dos problemas também no município, né? Seja no vários desenvolvimentos, vários aspectos, e aí a gente tem uma série de propostas intersetorialmente ligadas para atender também a juventude, eu enquanto jovem, né, nessa ponta de lança desses desmandos do poder público, e também no processo de organização estudantil, né? A gente tem participado aí ano passado do maior congresso estudantil da América Latina, né, que é o CONUNE, que aconteceu em Brasília. Então, venho com um acúmulo muito grande para colocar todo esse movimento social que a gente vem desenvolvendo para dentro agora da institucionalidade, para dentro agora do Executivo Municipal, construindo um poder participativo. Eu, Breno, tenho minhas ideias, tenho minhas propostas, tenho meu conhecimento de vida, todo esse acúmulo, mas entendo também, principalmente, que sou um porta-voz de inúmeras outras vozes. Então, tenho disposição para estar em cada bairro, cada rua, conversando com a população, porque é isso que a gente está fazendo antes mesmo de chegar em qualquer espaço de poder, antes mesmo de ter uma caneta para autorizar qualquer coisa, a gente já vem acumulando isso e já vem fazendo e mostrando que é possível. Então, agora, se sentindo preparado, se sentindo capacitado para estar nesse processo, a gente coloca nosso nome à disposição de Juazeirense. Então, a gente merece, por conta disso, e acredita que é possível, a partir de janeiro de 2021, construir essa gestão participativa, esse governo popular, construir principalmente um futuro no presente livre de todo e qualquer tipo de exploração, seja ela humana ou ambiental, construir uma Juazeiro diferente, transformada pela raiz, que supere o assistencialismo, o mero acordo, tratar o poder público como um balcão de negócios. A gente quer, de fato, transformar a vida de toda a população, e a gente sabe que é possível com Breno e Antônio Carlos. Obrigado, candidato. A gente vai começar falando sobre inovação. Juazeiro é uma cidade muito importante dentro da rede do Vale do São Francisco, da região integrada de desenvolvimento econômico. E a minha pergunta é: como integrar as universidades, o setor público e o setor privado para criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica em Juazeiro? É isso, a gente sente na pele, enquanto município, né, enquanto cidadão, os problemas que acontecem em Juazeiro e em Petrolina, né? Podemos deixar de falar das duas cidades, como você bem colocou, né? Existe uma parceria já pública, né, e também privada, porque as cidades dialogam bastante. E também eu deixei de falar na primeira fala, eu senti isso e também desenvolvi política pública, tendo participado por uma gestão, né, de 2018 a 2020 do Conselho Municipal de Juventude. E aí a gente vê esse trânsito entre as duas cidades, né, que não fala só de jovem, né, fala de toda uma política pública e também às vezes privada, intersetorial, né, e aí falar também de economia, falar também de geração de emprego, de renda, né, enfim. E aí envolver a universidade é um ponto crucial. Por mais que a gente sabe os desmandos dos poderes públicos, né, do executivo, do legislativo, a gente sabe também o potencial que Juazeiro e Petrolina têm para avançar, seja nos movimentos sociais, né, que vem desenvolvendo de forma autônoma, alguns não, mas outros sim, alguns aparelhados ao poder público, né,
perdendo sua autonomia, mas a maioria vem sim desenvolvendo técnicas aí de autônomo, financiamento coletivo, e a gente sabe o potencial que isso tem e também os potenciais que as universidades têm, né? Principalmente as universidades públicas. Por isso que a gente luta bastante e acredita que dá para sair muita coisa dessas universidades, né? Quando a gente fala de lutar por mais verba para o ano que vem, né? Enfim, isso está tudo ligado nas nossas vidas, né? Porque a função da universidade é essa, produzir não para estudantes meramente mão de obra barata, que eles não vão só ter a cabeça de profissionais, sair de lá profissionalizado, mas principalmente o estudante tem que ter em mente que ele vai ser formado tanto para depois voltar para a sociedade e contribuir, e todo aquele conhecimento adquirido na universidade, principalmente pública, esse conhecimento deve servir à sociedade, né? Então, durante esse processo aí de estudo, seja de 3, 4, 5, 6 ou mais anos, né? Dependendo do curso, residência, alguns já emendam mestrado, vem desenvolvendo residência pedagógica, vem desenvolvendo projeto de extensão, projeto de pesquisas, então produzindo ciência, conhecimento científico, que é mais importante, né? A gente valoriza todo e qualquer conhecimento de mundo, enfim, os dogmas, os conhecimentos ancestrais, aquilo que a gente vem acumulando nas nossas famílias, amigos, mas também esse conhecimento científico que é muito importante. Eu acho que deve estar ligado, né, como é uma sociedade, a sociedade deve pensar junto, entender essa diversidade e essa coletividade, para o poder público ir buscar isso, né, que já está sendo produzido independente de qualquer gestão, e poder colocar no seu governo, né? E aí, citei o exemplo da educação popular, diante de uma ausência, né, principalmente em Juazeiro, de um cursinho popular, e a gente sabe o problema que a educação tem, a educação pública, que deve ser valorizada, deve ter um financiamento maior, né, maior investimento público. Então, a gente deve fomentar aí a maior educação popular para meio que equiparar essa corrida, né, que a sociedade coloca aí, de preparar os jovens para uma prova no final do ano, enfim, para poder sobreviver dentro desse sistema, né, conseguir gerar renda. Então, essa é uma das saídas. A questão tecnológica, econômica, a gente tem cursos aí, né, pegar em Juazeiro, né, ciência da computação, engenharia mecânica, a galera que vem produzindo aí verdadeiros equipamentos de ponta com baixo investimento da universidade, uma precarização imensa. Se olhar aí nesse período pandêmico, uma série de demissões em massa dos terceirizados, a população não está ciente, não se coloca, né? Isso vai prejudicar diretamente os estudantes, né? A gente viu agora uma demissão dos trabalhadores do transporte. E aí, quando voltar, estudantes não têm condição de ter acesso à universidade, né? Então, não é só aquela lógica também de colocar o estudante dentro da universidade, né? Tem que garantir que ele permaneça, e alimentação, transporte, moradia, algumas vezes, né? A gente sabe que é uma região, né? Essa região, como você colocou, né, pastor? RID, ela é um polo referência aí para todo o Vale do São Francisco, e para todo o Brasil. A gente recebe gente de toda a região e de todo o Brasil, né? Então, a gente tem que acolher essa galera, dando condições, não só assistenciais, né? Assistencialismo, mas condições estruturais, para que o poder público tenha um retorno, né? E isso atinja a sociedade, melhoria de vida, o IDH, né? Enfim, o funcionalismo público de fato tem que funcionar tecnologicamente, economicamente, socialmente e principalmente politicamente. Então, fazer esse link da população ao poder público tem que ser retornado, que existe um grande distanciamento hoje, né? Candidato, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pauta moral, é uma pauta de grande interesse de uma boa parte do nosso público, e a gente queria saber qual é o seu posicionamento pessoal e como um possível prefeito de Juazeiro com relação ao ensino sobre gênero e diversidade sexual, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. É isso, aí tem um dilema, né? A gente sabe que tipo, sou um homem hétero, cis, né? Entendo os privilégios sociais, econômicos e políticos que me beneficiam diante de uma sociedade, né? E um sistema também que as opressões, seja ela de raça, né? Pegando aí também as comunidades tradicionais, também de gênero, com violência, enfim, de gênero, e também a questão da população LGBTQIA+, né? Que sofre também dentro dessa estrutura social. Então,
todas essas opressões horizontalmente e transversalmente, algumas vezes mais, algumas vezes menos, né? A questão do capacitismo também, é estrutural e estruturante para a manutenção da ordem do poder. Então, por mais que eu tenha pessoalmente uma condição privilegiada, eu tenho que recuar um pouco, e principalmente enquanto gestor público, porque a sociedade é diversa, né? Principalmente em Juazeiro, que se pegar um histórico aí desde da sua fundação, antes mesmo da elevação à categoria de cidade, a gente recebeu gente aí por esse Rio São Francisco de todo lado, né? Enfim, e ao longo desse tempo foi se estudando e se entendendo também as pessoas, né? Dentro da sua individualidade. Antes a gente olhava partindo do todo para o específico, né? Hoje a gente, pela primeira vez, a gente consegue sentir a dor do outro, a dor da outra, e partir ali de uma possível sensibilidade individual para depois do coletivo, né? Saber entender essas pessoas. Então, enquanto gestor público, né? A partir de janeiro de 2021, entendendo a educação, eu enquanto educador popular, enquanto estudante de licenciatura, que a gente tem que, de fato, pensar uma política que abarque um retorno social. Então, estudar gênero, né, e estudar também a diversidade sexual é importante por inúmeros aspectos. A gente sabe aí o alto índice de, enfim, estupro de jovens, né, vulneráveis, a crianças, né, situação de vulnerabilidade. Há algumas dessas situações até dentro da própria casa. Tenho histórias muito próximas de mim. E, infelizmente, a gente não pode culpar as crianças, né? E aí a criança, ela nunca sabe. E, às vezes, o pai e a mãe não têm trato para conversar sobre isso. E também não é um professor ou uma professora sem um estudo, uma especialização, um mestrado, um doutorado, como na outra fala, complementa bastante isso, pensar a ciência, né? Eu, enquanto um estudante de licenciatura sem um conhecimento aprofundado em relação a isso, não posso chegar numa sala de aula e falar para a criança sobre esse tema tão delicado, né? Então, tem que ser uma pessoa que tenha estudado, né, uma psicologia da educação, entendimento cognitivo, aliado, né, uma assistência social, né, psicológica, proativa, para mostrar à criança um estudo sobre diversidade sexual e também, enfim, aprofundando mais nesse sentido, quando é que ela está sendo tocada, quando alguém chama ela para pegar uma determinada informação, passa a mão na perna dela, enfim, ela não vai entender isso, vai achar que é normal, porque é uma criança. E a gente não pode culpar ela, né? Então, só através da educação, e eu acredito muito nisso, independente das minhas crenças, que a gente pode transformar a sociedade e acabar, de fato, superando a lógica do punitivismo pelo punitivismo, fazer uma questão preventiva, né? Então, a educação, como a pergunta-chave é essa, né? A palavra-chave da pergunta é essa, é crucial para a gente transformar, de fato, a sociedade, né? E ensinar a criança não a ter uma determinada orientação sexual, que não tem nada a ver sobre isso, né? Um aprofundamento aí sobre esse estudo em si, não tem nada a ver com orientar a criança a ser uma determinada coisa ou ser uma determinada coisa, mas sim ensinar ela a respeitar a diversidade que contempla a nossa sociedade, né? Foi assim que eu aprendi. Eu venho de uma estrutura muito preconceituosa, machista, misógina, né? LGBTfóbica, porque essa é a estrutura da sociedade. Independente do que eu penso, eu venho acumulando e aprendendo a, primeiro, né, respeitar, entender minha situação de privilégio, né, como eu abri a fala, enquanto homem cis e hétero, né, e entender também o sistema estruturalmente na sua esfera social, econômica e política, que oprime. A gente olha para os espaços de poder, né, e quem tem a caneta para decidir que parte da ordem não são essas pessoas, né, elas são entendidas como meros instrumentos a serem fomentadas políticas públicas. Essas pessoas, elas não decidem, né, por si. Então, nós, enquanto gestor público, temos que recuar, como eu coloquei na outra fala, eu sou um porta-voz de inúmeras outras vozes, nosso governo será participativo, então, entender a educação como, de fato, uma forma de melhorar as vidas das pessoas de modo diverso, né? Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também sobre urbanismo. Em termos de infraestrutura urbana, não é à toa que saneamento é chamado de básico, pois ele reflete diretamente no IDH de qualquer cidade. De uma forma prática e objetiva, qual é a sua proposta para melhorar a distribuição de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e a coleta de resíduos sólidos da cidade de Juazeiro? Esse é um tema muito crucial, assim, que de fato é básico.
atingir todo e qualquer cidadão como um todo, né? Principalmente aqueles que moram nas zonas mais afastadas aí, periféricas do centro, né? E no nosso governo a gente tem muito isso, né? De colocar a periferia no centro, mas não no centro literalmente, geograficamente, né? Mas sim no centro do pensamento e da atuação política. E falar de água, esgoto, tratamento de água, né? E resíduos sólidos, é denunciar também aí a tentativa, né, de privatização do saneamento básico, privatização da água, né, o marco legal da água, que em Juazeiro, uma das propostas de uma determinada candidata é tentar seguir o modelo federal e privatizar também o saneamento básico e a distribuição de água potável, né? Então nós, enquanto gestor público, entendendo aí, por mais que a gestão de Juazeiro coloca que na área urbana já conseguiu sanear 95%, a gente discorda bastante, no geral, né, não sabe da zona rural, os dados são muito falhos, então a gente tem dado uma atenção muito específica para isso e vamos implementar uma série de questões, né, e sendo mais propositivo, né. Tá ligado também a questão do meio ambiente, a partir do a gente entende não um meio ambiente, não uma jardinagem, não abraçar árvore, mas um meio ambiente ecologicamente correto. E falar de ecologia é entender nós, seres humanos, como parte desse ecossistema, né? Então, falar de coleta de lixo, tratamento de esgoto, que deve ser função do poder público municipal, né? A gente não pode privatizar, inclusive em Juazeiro cobra-se uma taxa pela coleta de lixo. A gente vai derrubar essa taxa, porque a prefeitura, é obrigação da prefeitura, é obrigação da gestão. Então, a gente vai derrubar essa taxa a partir de logo no início, né, entendendo não vamos falar em janeiro, mas entendendo aí o orçamento público municipal, a partir da nossa entrada no paço municipal, né? E também entender essa questão do lixo como uma questão de reciclagem mesmo, né? Fazer um tratamento seletivo do lixo. A gente sabe que quando vai jogar uma coisa fora, não existe planeta B, só existe a Terra. Então, onde vai ser jogar fora, né? Então, vai voltar para a gente tem que ter consciência disso, tem que pensar um meio ambiente diminuindo a emoção, né? Diminuindo aquele encantamento, o meio ambiente está aqui. Diminuir toda essa questão que foi estruturalmente colocada ao longo dos anos aí. E a gente entende muito bem isso, a questão do meio ambiente, né? Por conta do acúmulo, como eu falei, eu construo um movimento de agroecologia, né, em Juazeiro. Entendendo que Juazeiro vem do nome de uma árvore também, né? Então a gente tem que ter essa atenção muito forte. O descaso nos bairros periféricos, né? Tem um amontoado de lixo, o poder público, mesmo cobrando a taxa, simplesmente fecha os olhos para isso. Também garantir, né? Falar da água potável. A água de qualidade para toda a população de Juazeiro é importante. Inverter a lógica da prioridade, né? A gente sabe, a gente vive numa região do agronegócio. Em Juazeiro, a gente vai bater um pouco nisso, né? Entender como é que está sendo as concessões. Tem grandes empresas que se apropriam do discurso de geração de emprego, mas esse para não, enfim, o poder público não tocar, que é o que acontece em Juazeiro, né? O poder público é isento disso, pelo discurso da geração de emprego. E os empregos a gente sempre denuncia porque são empregos sazonais, são empregos temporários, não são permanentes. E isso é horrível, porque o trabalhador fica lá 3, 4 tempos de safra e depois simplesmente é mandado para a rua, o contrato é encerrado, né? E, enfim, o resto dos anos fica aí a mercê. Essas empresas do agronegócio, né, tiram inúmera quantidade de água do Rio São Francisco, o rio que é um bem público, e pagam um valor extremamente irrisório. E a gente vê a gestão pública, vê a mídia sempre falando para a população consuma menos água, que o problema está na gente. E, de fato, não está, né? As empresas consomem, a indústria, né, consome 70% aí da água nacionalmente no Brasil. O agronegócio consome cerca de mais de 20% da água no Brasil. Nós, população, só consumimos 3%. Então, a culpa não é nossa. A culpa são dessas empresas, da indústria. Então, não vai parar de produzir, não vai parar de gerar renda, mas, de fato, a gente tem que inverter a lógica da prioridade e tratar a água em Juazeiro como um bem público que, de fato, deve ser fiscalizado e não deve sair aí retirando a água do rio à torta e à direita, sem nenhum tipo de fiscalização, né? E garantir a geração de emprego digno, né? E aí, principalmente, pensando nesse meio ambiente, pensando nesse marco legal da água, no saneamento básico, atingindo 100% desse saneamento a partir de 2 anos aí de gestão.
Candidato Breno, a gente vai falar um pouquinho também sobre empreendedorismo. Um relatório de 2020 já, do Banco Mundial, colocou o Brasil na posição 124, num ranking de 190 países, no quesito facilidade de fazer negócios. Como o senhor pretende melhorar esse ranking, especificamente no contexto de Juazeiro, para o pequeno, médio e grande empreendedor? Importante pergunta, né? Eu, um jovem de 25 anos, sei bem aí a quantidade de currículo que eu já coloquei no mercado e, de fato, a gente sempre brinca, né? As especificidades que pedem, os requisitos que pedem, a gente não encontra um patrão que seria empregado com aquele tanto de requisito, né? Então, falar aí de empreendedorismo, não qualquer empreendedorismo, né? Que hoje precariza-se o emprego, né? Bate muito no servidor público, seja ela municipal, estadual ou federal, numa tentativa de tornar a cabeça de toda e qualquer pessoa como empreendedor, né? Então, no sentido de precarização do trabalho e chamar desempregado de empreendedor, né? Falar que é possível. E nem, não é bem assim, né? Que existe um distanciamento lógico da gestão pública municipal e isso é intencional. E aí o desempregado é chamado de empreendedor e a gestão simplesmente fecha os olhos para isso, porque o empreendedor está ali se virando, contraindo dívidas e a gestão pública cada vez mais distante, né? Então, falar de empreendedorismo, de facilitação de negócio, é desburocratizar, palavra-chave, né? Primeiramente, desburocratizar a forma de fazer negócio em Juazeiro, né? E aí favorecendo principalmente o pequeno e médio, enfim, vamos chamar de empreendedor aí nesse momento, mas depois, né, pensar nesse grande, porque Juazeiro, de fato, já vem pensando nesse grande empreendedor, né, nas grandes empresas, e é uma forma muito errada de fazer negócio, porque já vem lucrando bastante, concentrando renda, fazendo um aumento da desigualdade social, né, fazendo um aumento da desigualdade econômica. Em Juazeiro, cada vez o rico fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, a gente vai fortalecer, né, os feirantes de Juazeiro, dando estrutura aí, cobrindo todas as feiras, uma proposta básica, né, de Juazeiro, padronizando as feiras, os quiosques das feiras, dando assistência, né, seja formação continuada, cursos profissionalizantes a partir da gestão pública para esses feirantes, os pequenos agricultores e médios agricultores, né, que tem lá seu pedaço de terra, alguns pagando alguma taxa aí para a concessão dessa terra, como eu falei, né, seja para subsistência, mas também vendendo, pautando também as cooperativas, o associativismo, né, os catadores que dialogam aí com todo esse papo que a gente vem tendo até agora, né, pastor, seja no outro assunto, do processo de reciclagem, né, então entra nesse assunto também, os catadores de resíduo, pautar a reciclagem, dar uma estrutura básica, né, do cooperativismo, associativismo, dando uma estrutura de equipamento, sala para essa galera se reunir, se reorganizar e não ser subjugada, né, não tá ali um braço da gestão pública municipal, mas sim de maneira autônoma, né, a gente vai dar autonomia para a população de Juazeiro se organizar, dar autonomia para a população de Juazeiro, de fato, caminhar aí com suas próprias pernas, não ficar dependendo, seja de governo ou da iniciativa privada, e, enfim, conseguir ter sua liberdade financeira e o principal, né, poder viver a cidade, não a liberdade financeira de sobrevivência, ali de ganhar um dinheiro para estar dormindo tarde, acordando cedo, para estar tentando sobreviver numa cidade como Juazeiro e Petrolina, que tem tudo, é uma cidade de porte médio, mas ao mesmo tempo a gente está tão próximo, a gente se olha, a gente aproveita a cidade na medida do possível, mas parece que a dinâmica não é essa, a gente está o tempo todo cansado e não tem necessidade disso, a gente não quer sobreviver, a gente quer de fato viver, a gente quer falar de direito à cidade, quer falar de cultura, de lazer, de esporte, então o trabalhador, a trabalhadora, ela precisa de tempo, ela precisa de dinheiro, ela precisa de acesso à geração de emprego e renda. Então nós, enquanto gestão pública, né, vamos desburocratizar isso, vamos centralizar a questão de recursos na gestão municipal, mas para dar estrutura a esses agricultores, a essa galera da associação, a essa galera do cooperativismo, a todo aquele, enfim, o artesanato também é um potencial muito grande aqui para a nossa região. A gente vai dar estrutura, coisa que nunca teve em Juazeiro, né? Para que a população, de fato, consiga a sua autonomia, consiga fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? E fica aí independente de empresário, independente de gestão pública. E aí, de fato, a gente vai poder chamar esse trabalhador
de dono do seu próprio negócio, com formação, com curso profissionalizante, não servindo de mão de obra barata, e com formação continuada, né, seja a cada 6 meses, a gente vai olhar dentro do nosso orçamento público, né, o que é que a gente pode estar fazendo, mas de fato o que a gente pode garantir é isso. Formação, estrutura básica, equipamento para organização popular, padronização das feiras livres e autonomia financeira e de capital a custo básico, né, para ninguém ficar devendo aí a iniciativa privada para o resto da vida. Obrigado, candidato. Eu quero também agradecer a você que está nos assistindo e você que é parceiro do Maximize, que está promovendo essa entrevista. Se você ainda não conhece, eu quero te dar um vídeo de poucos segundos para que você saiba como você pode se associar a essa plataforma e a gente volta daqui a alguns segundos conversando com o Breno Rainan, candidato a prefeito de Juazeiro. Até daqui a pouco. O Maximize chegou no Instagram. Mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês e espanhol. Perfeito. A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize. Então estamos de volta à nossa entrevista e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Covid-19. Alguns especialistas afirmam que a vacina para a Covid-19 na sua fase final, sua terceira fase, pode demorar até março para ficar pronta. E alguns mais pessimistas estimam que a distribuição dela por todo o Brasil pode demorar até o final de 2021 para acontecer. Em relação a janeiro de 2021, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem a vacina em Juazeiro, muda alguma coisa no combate à Covid atual na cidade? E qual seria a sua estratégia municipal para uma recuperação econômica pós-pandemia? Com certeza, né? Muda bastante. A gente teria feito muita coisa diferente aí desde o início pandêmico, né? A pandemia fez a gente pensar, autocrítica, né? Pessoal e também coletiva, né? Hoje a gente vive aí num momento de inúmeras crises, uma grande convergência de crise histórica, né? Seja ela política, social, econômica, ambiental e principalmente, né, com o momento pandêmico, sanitário também, que a gente viu, né, mostrou aí que a desigualdade social ela atinge, né, bastante a taxa de mortalidade, né, da Covid. A gente sabe que quem morre no Brasil hoje tem endereço certo, né, os números mostram isso. A maioria da galera aí que teve sua vida ceifada, né, enfim, das classes mais baixas, e isso é extremamente ruim, que deveria ser tratado como uma situação de poder público, né? O investimento, o dinheiro que tem nos cofres públicos federais não foram investidos todos, né? Enfim, pela descentralização, uma autonomia maior maior não, né? Paritária, das prefeituras e dos governos, né? Dos estados, mas desde o Supremo, né? Entendia que, reproduzindo o que a Constituição fala, né? A saúde é a responsabilidade concorrente do governo federal, dos estados e do município, né? E o Supremo, desde o momento pandêmico, reproduziu isso, mas infelizmente o governo federal queria centralizar tudo e mandar de cima
para baixo as ordens, e quando o Supremo reproduziu a Constituição como uma responsabilidade concorrente do governo federal, estado e município, a gente não viu o incentivo, e o dinheiro que tinha em caixa destinado simplesmente para a Covid não foi usado. E aí, Juazeiro conseguiu também fazer uma série de políticas erradas. A gente conseguiu fazer uma série de intervenções também nesse sentido. O hospital de campanha foi feito muito tarde, poderia ter feito bem mais cedo. Tentou-se salvar a economia, tentou salvar a vida das pessoas, e no final não conseguiu nenhum nem outro. A gente está num momento aí de grande desemprego, né? E a economia, de fato, com uma instabilidade muito grande. A gente também sabe, né? Agora fala-se já em um novo normal, que pessoalmente eu discordo bastante, né? Foi o normal que nos trouxe até aqui, foi o normal que nos trouxe até essa crise, né? Essa crise de sanitária, essa crise ambiental também, essa crise da Covid-19, né? Foi nossas atitudes que nos trouxe até aqui, então não dá para falar de normal. A gente tem de fato repensar nossas ações, nossas atitudes. O Estado deve também, né, tomar a responsabilidade disso, e a gente mudar, né, de uma autocrítica. Não dá para, de fato, chegar à vacina e a gente continuar com as mesmas atitudes, porque outras Covid-19, né, a mutação aí de vírus acontece, virão. Então a gente, de fato, tem que repensar a forma que a gente correlaciona com a natureza, a forma que a gente vive, a forma que a gente vive socialmente também, né, nessa correlação estrutural. E aí nós, enquanto gestão pública, a partir de janeiro de 2021, iremos repensar isso, né, entender, não esquecer o que a gestão pública, por mais que discordar do que vem fazendo até hoje, a gente simplesmente não pode anular, né, porque quem está na ponta de lança do problema é a população. A gente tem que ver o que de fato foi feito, entender por que foi feito dessa forma, fazer esse governo de transição, né, e apontar paralelamente a esse processo de transição o que a gente ia fazendo, acumulando, ver o que é que dá para fazer. Não dá para começar um projeto do zero, por mais que a gente tenha um projeto do zero do que deveria fazer, não dá para fazer isso, porque a gente está lidando com vidas, né? Então a gente tem que fomentar, garantir a vida acima de qualquer coisa. E isso a gente vai tentar entender, dar um auxílio para retomar o processo econômico, né? Tentar garantir dentro do nosso orçamento, né, um auxílio para as populações mais pobres, porque a gente sabe que quando fala de economia, tem dois tipos de economia, né? A gente vê aí, saiu uma pesquisa essa semana, os bilionários, dependendo de qual setor avaliar, né, mas conseguiram aumentar sua renda mais de 40% em 3 setores diferentes, né, 3 tipos de setores de bilionários no mundo, num momento de pandemia, um momento que todo mundo está com um agravamento financeiro. Então isso é totalmente contraditório, né? Mostra que, de fato, essas crises só favorecem os mais ricos, né? Então, nós vamos entender isso, ver o que está dentro do nosso orçamento e garantir para a retomada econômica um auxílio aí para as populações mais baixas, mais vulneráveis, né, financeiramente e economicamente, para poder retomar o movimento do dinheiro. Candidato, ainda falando sobre saúde, quais são as suas propostas na atenção de baixa, de média e de alta complexidade para Juazeiro? Então, o modelo de saúde desenvolvido em Juazeiro, antes mesmo da pandemia, antes mesmo da Covid-19, é um problema estrutural também. A gente vê uma gestão, né, que vem uma continuidade de governo, vai fazer agora 12 anos, e sempre foi um problema de gestão pública o eixo de saúde, né, a pasta de saúde, que é muito delicada, mas a gente sabe que deve ter uma prioridade bem maior, né, como responsabilidade concorrente aí, cobrar o governo federal, cobrar o estado, e principalmente o município tem que fazer valer a vida da população juazeirense, né. Então nós, na prática, né, o que é que a gente vai fazer? O primeiro passo é descentralizar a atuação da saúde, né, olhar principalmente aí para os bairros mais afastados, que se coloca posto de saúde, porém não tem atuação, simplesmente são exames clínicos ali bem superficiais para dizer que está atendendo. A gente vai olhar para os 9 distritos que tem Juazeiro hoje, né, para olhar, enfim, nessa descentralização, colocar atendimento lá para não deixar, né, essa população ter que vir até Juazeiro, ter que vir até o centro da cidade, que a gente já sabe a dificuldade que é, né, eu que moro em um bairro mais afastado do centro, tenho dificuldade de acessar a saúde, né, então eu não tenho plano de saúde, meu plano, né, é o SUS.
Então a gente defende muito a saúde pública, gratuita, de qualidade e universal, né, para todos e todas. Então a gente vai descentralizar isso, porque eu sinto na pele o que é ruim estar numa fila, acordar cedo, para ter um acesso a algo que é nosso de direito constitucional, né? Então é inconcebível uma gestão pública fazer isso. Garantir exames, né, em todos os postos e inverter isso, está até no nosso programa de governo, inverter a lógica das prioridades também quando se fala de saúde, né, progressivamente. Primeiro, entender o que está dentro do nosso orçamento e, segundo, progressivamente inverter a lógica do setor privado para o público, né? A gente sabe que o privado, além de prestar o serviço como um verdadeiro balcão de negócio, que a prefeitura paga e o privado presta o serviço, eles querem lucrar. Em Juazeiro tem inúmeras clínicas privadas para exames básicos, né? E a gente vai tentar entender como é que estão sendo feitos, né, esse fornecimento de serviço e progressivamente tentar garantir um investimento maior para o público, né, de exames e tudo mais, que isso a curto prazo vai gerar uma renda maior, obviamente, da gestão pública municipal, mas a médio e longo prazo vai diminuir nosso gasto, né, porque a gente não vai, enquanto gestão pública, não vai precisar pensar em lucrar. A gente simplesmente vai pensar em servir para a população esses exames, essas consultas, e de fato a gente vai conseguir aí ter mais dinheiro para poder estar pensando não em outras pastas, né, mas principalmente pensando em aumentar o fornecimento de serviço da saúde, dar mais qualidade a essa saúde, exterminar de vez, né, as filas dos postos de saúde e, de fato, gerar tudo que a gente leva no discurso, né, essa saúde de qualidade, digna para a população e tratar a saúde da forma que deve ser tratada, né, valorizando a vida das pessoas. Então, são questões básicas que a gente vê que Juazeiro, né, gestão pública municipal, não vem fazendo, e o que a gente sente, né, e principalmente agora, enquanto candidato, aumentando o maior acúmulo aí de conversa, né, de diálogo com a população, com quem de fato, né, está trabalhando com a saúde diretamente, que às vezes parece ser intencional, né, essas concessões para o setor privado. Então, quanto gestão pública, a gente vai tentar progressivamente, mas progressivamente inverter essa lógica de prioridades e, de fato, tratar o SUS como ele deve ser tratado, né, focando principalmente na população. A gente tem projetos também para os distritos de Juazeiro, né, com esses postos de saúde, tentar aumentar aí o atendimento e principalmente atendimento de média e alta complexidade, né? A gente sabe que a estrutura é bem maior, isso aí deve ser a médio prazo, né? A gente sabe que do nada não dá para garantir isso, porque o orçamento é curto e a demanda é extremamente alta, mas a gente sabe, acredita que é muito possível garantir isso e de fato vai ser feito a partir de janeiro de 2021 aí, com a gente chegando ao Executivo Municipal, com a gente chegando à Prefeitura de Juazeiro e principalmente mostrando, né, uma das nossas propostas, né, orçamento participativo. A gente vai mostrar quanto é que tem caixa para um determinado bairro, para uma determinada comunidade e ouvir o que a população quer, qual é a prioridade. No meu bairro é saúde, é educação, é infraestrutura. A população vai decidir e nós, enquanto gestão, simplesmente vamos obedecer, né? Vamos sair do ar-condicionado do Paço Municipal, criar subprefeituras e criar também esse modelo de governar, né, a partir de orçamento participativo, que é o que a população deseja, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre gestão. Do ponto de vista da administração pública, o senhor mudaria algum órgão ou alguma secretaria municipal? Acrescentaria alguma e por quê? Eu meio que terminei falando dessa principal modelo é esse. Pegando um gancho, né, dessa última fala nossa, dizem muito como o modelo do legislativo, que é a função do legislativo, né, fiscalizar a gente enquanto executivo aí futuramente, e como a gente vai governar de maneira tão ousada, né, mexendo de fato em privilégios, como governar assim, né, e aí eu citei o exemplo do orçamento participativo, porque primeiro a gente vai jogar limpo com a população, né, a gente vai mostrar quanto é que tem em caixa, tem 5 milhões para uma determinada comunidade. Dá para fazer tudo? A gente vai mostrar que não dá. Infelizmente, agora a médio e longo prazo a gente vai mostrar que dá, né? Enfim, reorganizando esse orçamento. E essa população decidindo o que fazer, independente do que eu pense, independente do que os vereadores pensam, eu, enquanto gestor municipal, né, pela primeira vez com essa caneta e o poder de atuação, vamos garantir aquilo que foi deliberado na comunidade, né? E aí, isso é permanente porque a gente é um modelo de gestão, né?
criação de subprefeituras, né? Não ter só o passo municipal, como eu disse. A gente vai sair do ar-condicionado e vai mostrar e ouvir a população. Então, criar subprefeituras é urgente, já é um modo de governabilidade, um modo de gestão. E quando a gente for executar esse orçamento, os vereadores, caso contrário, não vai ser contra Breno, contra Antônio Carlos, que é nosso co-prefeito, né? Mas vão ser contra o povo. Então, eles vão mudar a forma, né, que vinham sendo educados aí, sendo um braço da prefeitura, né? Então, a gente vai mostrar que é possível desse jeito. E aí vai tocar não só nos privilégios, né, dos vereadores, mas vai tocar nos privilégios de toda a estrutura social, política e econômica que é desenvolvida em Juazeiro hoje. E a gente vai ter coragem para fazer isso, porque a gente tá como um partido só, né? Não chega tratando aí como as outras chapas, né? Com 6, 7, 10 partidos. Então, antes de chegar no Executivo Municipal, a gestão pública já está sendo tratada como um balcão de negócio, já está sendo toda fatiada, as secretarias já estão destinadas. E essa pergunta é muito interessante, né? Se tiraria uma secretaria, se botaria outra secretaria. Eu não sei se um candidato, né, hoje poderia falar isso, talvez falaria aqui uma pergunta como essa da boca para fora, porque as secretarias já estão todas chequeadas, né, para esses partidos, infelizmente, e quem paga a conta é o povo, né? Então é muito importante você, eleitor, você, eleitora, pensar a partir dessa perspectiva também, pensar como é que está sendo formada essa composição de chapas dos seus pretensos candidatos, né? Porque isso é crucial, tratar a gestão pública não como um balcão de negócio, mas de fato um instrumento popular, um instrumento que deve ser de escuta, de transformação e de mobilização do povo. E aí a gente tem pautas sensíveis, né? A gente sabe que a relação com a institucionalidade, eu não venho da institucionalidade, né? Eu venho do movimento social, e pela primeira vez a gente entende, né? A gente sabe as limitações da institucionalidade, sabe, enfim, as limitações dela e as funções dela, né? Que não é feita, não escuta, né, a nossa voz, né? Por isso que tem tanto problema. Então, a gente vai levar aquilo que a gente acredita, essa mobilização social e popular, para dentro da institucionalidade. E aí, entendendo uma das pastas, né, que a gente quer colocar, sabendo a questão das opressões em Juazeiro, né, sabendo quem é que mais morre em Juazeiro, invertendo essa lógica de prioridades, criar uma secretaria específica, né, para entender a forma estrutural e estruturante que as opressões em Juazeiro são operadas, seja no processo, né, de segurança pública desenvolvido em Juazeiro, seja no processo, né, de geração de renda, de emprego, de estabilidade, enfim, entendendo aí a partir de um grande mapa da sociedade, seja na sede ou nos 9 distritos que Juazeiro contempla hoje, uma secretaria específica de combate às opressões, mas não só meramente assim figurativo de combate às opressões, né? Porque toda política nossa é pensada intersetorialmente. Então, que isso, de fato, não seja só um assistencialismo, vamos acabar as opressões para ficar uma questão emocionada, mas sim garantindo dignidade para essas pessoas, garantindo, né, a superação do distanciamento social, da institucionalidade, e também acabando, né, muita gente fala de diminuição da desigualdade social. A gente tem propriedade para falar que vai acabar com a desigualdade social em Juazeiro, porque vamos inverter a lógica da prioridade, vamos inverter e acabar, né, com os privilégios que são concedidos em Juazeiro. Então, essa seria uma das secretarias. Mudaria alguma forma de pensar da secretaria, alguma a gente ia manter, né, como a Secretaria de Segurança Pública. A gente vai pensar, né, reformular um pouco para um modelo de segurança cidadã. Então, a de saúde também um fortalecimento da pasta. E de educação, né, tirar o esporte, hoje que é tido em Juazeiro, e pensar na educação emancipadora. Obrigado, candidato. A gente, depois dessa série de perguntas que é padrão para todos os candidatos, tem também sempre uma pergunta que é específica, fruto muitas vezes daqueles que nos assistem, das indagações, das perguntas que chegam até a nossa equipe. E para o Breno Rainan, a gente tem a seguinte pergunta. Em seu plano de governo, o senhor afirma que seu objetivo é, abre aspas, superar o atual modelo de cidade, também abre aspas, baseado no fundamentalismo religioso. Está na página 2 do plano de governo. E na página 5 também diz, abre aspas, garantir a laicidade do Estado em todas as suas instâncias e, em particular, a não ingerência das igrejas nas políticas públicas. Considerando que um Estado laico não deve ser laicista, o senhor poderia explicar melhor esses objetivos
para os cristãos que assistem esse vídeo e que representam 80%, 82%, de acordo com o IBGE, da população de Juazeiro? Sim, é um tema muito crucial, né? Porque, como eu falei na minha apresentação, né? Eu tenho minha forma de pensar, tenho meus acúmulos sociais, tenho minhas crenças, tenho tudo que toda e qualquer pessoa tem, né? E aí, quando a gente parte para a institucionalidade e falar de desburocratização, que hoje se cria uma institucionalização para gerenciar uma institucionalização, e aí mais institucionalização e mais burocracia. E quando a gente fala de laicidade, não é deixar de escutar, não é deixar de dialogar com religião A, B, C ou D, né? Mas sim diminuir um pouco da burocratização institucional, de operação da instituição, né? A religião como instituição. Então, entender, enfim, os vários elementos que isso envolve, que além de ser estrutural, é muito profundo. Né? A gente está falando, e não falar de transcendência, né? De divino e tudo mais, né? Porque a gente também tem esses acúmulos. E aí, por mais que poderia ser até, vamos arredondar para 85% para ficar uma conta mais fácil, dentro de uma estrutura social, né, democrática e de democracia representativa, se fosse nessa lógica, né, a gente nunca teria escutado nenhuma outra crença. Não vou falar de religião para não cair na institucionalidade, né, mas nenhuma outra crença. E aí, esse é o ponto crucial da nossa forma de governar, né? Outros gestores têm medo de falar, de tocar nesses assuntos, e a gente tem liberdade pelo enraizamento até dentro das comunidades cristãs que a gente dialoga, né? E, enfim, só falar de minha história assim, eu tenho uma base muito forte, independente do que eu pense, né? Do como eu atue, mas minha família tem uma base muito forte no cristianismo. E, enfim, meu tio era padre, né? Faleceu, um dos principais padres da Igreja Católica de Juazeiro. E tem toda uma série de histórias, seja de livro dentro de minha casa, na religião estrutural cristã, né? Enfim. Mas, quando a gente coloca, né? Tem a coragem, talvez o único, de colocar isso como diretriz, né? Do nosso plano de governo, né? Numa proposta em si, é muito importante para garantir de fato e poder falar de democracia, porque fora disso, né, se falar de porcentagem, isso aí vai estar longe de qualquer democracia, né? Vai ser só democracia da boca para fora, porque não dá para garantir essa minoria de representação sendo escutada, porque voz tem, né? Agora, sendo escutada. E aí, quando a gente vai dialogar com todo e qualquer cidadão, ninguém vai saber falar o que esses, arredondando 15%, está falando. E aqui, se a gente for perguntar, né, até com essas andanças nossas, esses outros candidatos, de fato, eles não têm propriedade para falar disso. Então, a gente fala de religião A, religião B, com propriedade porque está dentro da gente, está dentro dessa forma de governabilidade, está nos acompanhando, sendo de qualquer religião. Isso é o mais bonito, e por isso que a gente fala tanto de democracia. E não essa democracia liberal, né, que é colocada hoje aí, enfim, que a elite, né, por isso que é tão importante essa chapa com Breno e Antônio Carlos, sendo esse jovem vindo de baixo, né, de um bairro mais afastado, porque por muito tempo, seja no Brasil, seja nos estados ou seja no município, a elite se reorganiza, né, com seus candidatos ali, e de tempos em tempos, que na democracia liberal brasileira é a cada 2 anos, chama o povo para ir votar. E aí a população pensa que está escolhendo seu representante, né? Mas de fato, pela própria burocracia, né, da legislação, a população não consegue nem se candidatar, esse é o principal ponto. E aí, de fato, nunca é alguém que nos representa. A gente pensa que está escolhendo um representante, mas de fato ali é uma reorganização do Estado. A gente vê isso muito a nível nacional, né? Com os candidatos colocados. Em Juazeiro menos, né? Nos municípios menos, mas também é muito isso. Olhar as contas dos declaração de bens, que está longe de ser a realidade, dos candidatos às prefeituras, enfim. Então não dá para falar de democracia dentro desses processos e também, né, falando da porcentagem, né? Não dá para falar de democracia se a gente só pautar em questão de número, né? A gente está tratando de transcendência do divino, a gente está tratando de questão importante, né? Para a população, para o individual de cada um, quando a gente estava falando no início daquela outra pergunta, né, da diversidade, está falando com o individual de cada um, está falando do que a pessoa acredita, né, de sua crença, da sua estrutura de vida, da relação familiar, de amizade, algo que é muito importante, que a gente não deve apagar. Então, na nossa forma de governar, a gente vai escutar todos e todas, livre
qualquer pensamento, livre de qualquer perseguição, diminuindo essa questão institucional, mas que todos e todas possam atuar e a gente garantir isonomia aí de governo laico e estrutural para todas essas religiões, né? Quero agradecer mais uma vez o seu tempo aqui e te dar também uma oportunidade de, em até 5 minutos, fazer as suas considerações finais, complementar talvez alguma das falas, ou enfim, falar algum outro assunto que você possa julgar relevante e que não foi abordado nessa entrevista. É isso, agradecer mais uma vez, né, pastor, aí pela oportunidade. Muito importante estar falando para canais que de fato nos dá a oportunidade de colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, com sua forma de pensar, assim como a minha forma de pensar, né? A gente teve esse momento, né, de colocar, por mais que uma função de mediador, né, mas tentar um processo dialético aí agora entre o candidato Breno e a população, né? Como o pastor falou, vai estar lá livre para vocês colocarem suas intervenções. Sigam nossas redes sociais também, para não ficar muito limitado. A gente pode conversar nas nossas redes sociais. Como eu falei, eu tenho minha forma de pensar. Você que está nos assistindo também tem a sua forma de pensar. E aí, para a gente chegar num modelo de gestão pública melhor, a gente tem que chegar numa síntese. Não é como o Breno pensa, não é como você pensa, mas sim a partir de um processo dialético, a gente saber recuar, o que é mais importante nesse momento, entendendo toda essa convergência de crises aí, né? De representatividade, de economia, de política, de social, de sanitária, né? Enfim, todas essas crises, a gente saber o que de fato é importante estrategicamente, taticamente para o momento, também sem deixar de pautar aquilo que a gente acredita, né? Então vamos juntos construir esse processo dialético, seja pelos comentários agora, né? Desse vídeo que você está assistindo até esse momento, e agradeço por estar assistindo esse vídeo até o momento, mostra que foi importante, né, para você, e também através das nossas redes sociais, né, @BrenoRainan, vai lá, comenta nossas publicações, chama direct, né, no chat também, é muito importante para que a gente avance, né, para além da institucionalidade, para além do processo eleitoral, é importante que você que está nos ouvindo participe desse processo democrático, né, que é a eleição, mas principalmente, né, cobre dos futuros gestores, seja no executivo ou legislativo, e principalmente também se organize no comitê de bairro, se organize no seu trabalho, onde você estiver estudando. Só você é parte crucial da mudança estrutural que você acredita, que você quer, né? Então, dialogar, construir é muito importante. Só queria ressaltar aí, né, naquele momento de falar de secretaria, das nossas prioridades, né, é sempre a questão ambiental também, né, não dá para, que eu pontuei durante toda a fala, né, a gente acredita muito nesse futuro livre de fato da questão de exploração humana, né, seja ela, né, através do emprego aí, como forma opressora de garantir aí a gestão pública sempre na perpetuação, na manutenção do poder e da ordem, né? Então a gente quer acabar com essa questão de que salário deve ser uma forma de opressão, a gente quer gerar renda para você que está nos assistindo de maneira independente, e isso é possível para que de fato a gente supere a velha política, supere esse modelo de governabilidade, né? Então só assim a gente de fato vai poder falar de uma sociedade livre e principalmente, né, livre também da questão ambiental, né? Modelo produtivista aí, né, que gera através das grandes indústrias, né, muito resíduo solo que não tem como se reestruturar e devolver para a sociedade, né, que ele já teve modificação industrial, né, e a física mostra isso, que não tem como retomar para a natureza e simplesmente está sendo esquecido, e isso gera impacto, né, estrutural, ambiental para a gente. Então a gente tem que pensar de fato nisso com cuidado, seja na gestão municipal, mas o que não for da nossa competência, enquanto prefeito, Breno, enquanto prefeito, a partir de 2021, a gente vai mostrar também de quem é a competência e que a gente possa cobrar, né? Não simplesmente lavar as mãos. Então é importante se organizar, é importante construir essa chapa com Breno e Antônio Carlos, que é histórica, né? Um jovem de 21 anos, que acredita que é possível colocar essa alternativa popular na prefeitura de Juazeiro também, governando de maneira participativa, com você, pensando uma política para você, com você, onde você manda e simplesmente nós, enquanto governo, vamos obedecer. Então, essa campanha pedagógica, essa campanha histórica, é um convite também a construir o futuro, desde já, no presente, com o Breno, com o Antônio Carlos, com toda essa galera que está construindo junto com a gente aí, acreditando nesse sonho
organizando a luta e principalmente semeando a esperança. Então, só tenho a agradecer, pastor, agradecer toda a equipe aqui do estúdio que garantiu, né, esse momento com a gente. E vamos juntos construir e organizar a luta, construir uma Juazeiro diferente e todo um Vale do São Francisco melhor. Então, eu conversei com o Breno Rainan, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido o seu tempo nessa entrevista e obrigado a você também que assistiu até o final. Isso mostra que você tem um engajamento político e você pode continuar esse engajamento com os seus comentários, críticas, elogios, sugestões. Como eu falei no começo, eu estou aqui como um mero entrevistador. Vai caber a você avaliar cada uma das falas de cada um dos candidatos, divulgar para outras pessoas também, para que a gente possa se maximizar na política. Vejo você no próximo vídeo.